Graças, pais e irmãos, vamos avançar um pouquinho na nossa catequese. Vamos para a última parte do credo apostólico, né? Quando fala de Deus Pai e o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. E é o dia do Senhor 20. Só tem uma única pergunta no dia do Senhor 20. Vou aproveitar nessa aula e passar pelo dia do Senhor 20 e 21, certo? Para a gente aproveitar bem o conteúdo. Pergunta 53, diz bem assim: o que você crê sobre o Espírito Santo? E a resposta: primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Segundo, creio que ele foi dado também a mim para, pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo de todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. Pensando acerca dos versículos bíblicos, né, nós temos um monte de textos aqui. Gênesis 1 e 2, quando nós vemos o Espírito Santo, não é? Como também Criador nesse sentido. Mateus 28 e 19, Atos 5, 3 e 4, quando o próprio texto afirma que ele é Deus, não é? E ao mesmo tempo que ele é uma pessoa, porque Ananias e Safira mentiram a ele, não é? Nós temos 1 Coríntios 3 e 16, 6 e 19, que falam justamente a mesma realidade, né? Sobre a questão de sermos templo do Espírito Santo. E temos vários outros textos, né? Gálatas 4 e 6, vários versículos aí que vocês podem estar lendo para perceber as afirmações do catecismo. Vamos pensar exatamente na resposta do catecismo, certo? Para compreender bem a doutrina. E pensar sobre esse assunto do Espírito Santo é importante para nós, não é? Justamente porque quando se fala do Espírito Santo, hoje, não é, no meio evangélico geral, tão influenciado pelo pentecostalismo, há uma desvirtualização, não é, de quem é o Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. E muitas pessoas tratam ele de uma maneira a vê-lo apenas como uma força realmente. Nós sabemos da heresia, não é, dos testemunhos de Jeová, né, dos Roselitas. Heresia essa que não é nova, é bastante antiga, não é? O credo apostólico foi para combater isso também, por isso que o credo é trinitário, porque não se tratava apenas de falar sobre uma defesa sobre Jesus Cristo e a sua divindade, ou a sua humanidade, mas também uma defesa nesse sentido, uma afirmação de fé da igreja de que o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então essa heresia, ela permaneceu durante toda a história, porque sempre houveram grupos ou pessoas que acreditavam assim, né? Que rejeitavam a divindade do Espírito Santo. E os testemunhos de Jeová são uma prova viva disso, não é? Não só eles, mas especificamente eles. Tem outros grupos aqui também, como Voz da Verdade, por exemplo. Eles são unicistas, né? Mas, assim como os testemunhos de Jeová, ok? Mas a questão do testemunho de Jeová é que eles tratam ele como apenas uma força, um poder ativo de Deus. Nada pessoal, não é? Mas uma força impessoal. Como se fosse uma energia, o poder de Deus de maneira impessoal. E nós já sabemos muito bem o problema deles e sabemos muito bem como refutá-los. Os textos aqui são suficientes para isso. E tem muitos outros textos também sobre Jesus e sobre o Espírito Santo que são, assim, completamente inquestionáveis, porque são muito diretos. Não tem dificuldade nenhuma para você entender e interpretar, ok? Porém, muitas vezes os protestantes, né, evangélicos, até nós podemos cair nesse problema também, que é a má compreensão justamente de quem é o Espírito Santo. E mesmo admitindo de maneira doutrinária, ou então porque conhece textos bíblicos, não é? Usando só pela questão da apologética, nós podemos dizer que ele é Deus, que ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, e mesmo assim tratá-lo como se ele fosse uma mera força, não é? Quando é que isso se manifesta? Quando isso acontece? Você pode perceber que quando você observa o crescimento, não é? O avanço, o crescimento exagerado do movimento pentecostal, você pode observar que esse movimento cresce trazendo a ideia de um Espírito Santo, do Espírito Santo, como se ele fosse de fato um poder. Então, toda vez que você pensa em Espírito Santo, você só lembra de poder, não é? No meio pentecostal, é a isso que ele está ligado. É como se hoje fosse a terceira, vamos dizer assim, era, dividindo eras, né? Onde percebemos que hoje é o tempo da dispensação do Espírito Santo, é o tempo onde ele é o foco, vamos dizer assim, onde ele é o grande destaque. Então, quando você fala em Espírito Santo, não é? Isso está muito claro no meio dos
pentecostais, não é? E no meio até dos carismáticos católicos, né? Com a ênfase muito grande no poder. Então, falou de Espírito Santo, boa parte dos evangelhos só pensa no quê? Falar em línguas, não é? Curas milagrosas, revelação, esse monte de coisa. Toda vez que se fala no Espírito Santo, vocês pensam em dons. E quando as pessoas veem, não é, ele dessa forma, estão cometendo o mesmo erro, não é? A mesma heresia dos testemunhos de Jeová. Não heresia no sentido de afirmar que ele não é Deus, ou que ele é apenas uma força, certo? Operante de Deus. Mas da maneira como trata. Então, evangélicos acabam confessando ele como Deus, mas o tratam como se ele não fosse. Como se ele fosse uma mera força. Não é? Inclusive, há pessoas que até têm medo, né? Tem um certo receio de orar ao Espírito Santo ou então de adorá-lo, não é? Tem pessoa que fica um pouco com receio, né? Tô meio cismado, porque acaba tendo essa questão mais fácil de tanto orar como adorar, exaltar Deus Pai, Deus Filho, e com o Espírito Santo pensa só na questão do poder, não é? Não pensa muito acerca de adoração a Ele, ok? Nós adoramos a Deus, não é? Na Trindade, e a Trindade na unidade, essa é a grande realidade, certo? Então, Ele, nesse sentido, como nós confessamos no credo apostólico, de maneira bem resumida, um pouco mais trabalhado no credo niceno e de maneira muito clara no credo atanasiano, não é? Ele é igual em glória, majestade, poder. Percebe? Ele é um só Deus, com o Pai e com o Filho. E, portanto, é digno de toda a honra e toda a glória. Ele é Deus, não é? Essa é a grande realidade. Então, pensar sobre o Espírito Santo deve nos fazer refletir nessa realidade. Nós precisamos começar a compreendê-lo mais como pessoa. Mais como pessoa, certo? A pergunta, mais uma vez, o que você crê sobre o Espírito Santo? Aí, primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e com o Filho. Essa é a afirmação clara que nós vemos nos credos. Então a ideia é entender justamente isso. O Espírito Santo é Deus. E isso não pode ser algo apenas dito. Nós precisamos saber disso de verdade e crer nisso de verdade. Ok? Nós precisamos crer nisso de verdade. E, portanto, tratá-lo como tal. Entende? Tratá-lo como tal. Toda manifestação que nós vemos na história da redenção, não é o que nós chamamos de economia divina, a economia nesse plano de salvação, é como Deus organizou as coisas, não é? É como Deus se revelou. Então ele manifesta certos atributos, manifesta a sua vontade, e cada pessoa da Trindade assume nesse sentido uma posição específica no que diz respeito a manifestar essa glória. E é por isso que nós vemos maneiras de agir, vamos dizer assim, na história da redenção, um pouco diferentes. Embora Deus por completo participe de tudo, não é? Então, quando nós falamos de criação, é a Trindade criando. Quando nós falamos de salvação, é a Trindade salvando, não é? Essa é a grande realidade. Então, tudo tem a ver com a obra trinitária, beleza? Por isso que quando Jesus fala que vai batizar, ele batiza em nome do Deus triuno. Ele trouxe essa revelação que não era uma coisa clara no passado, não é? Ou seja, que Deus, embora esteja revelado no próprio texto da Escritura, tratando Deus como sendo mais de uma pessoa, não é? Não era uma coisa tão clara, tão direta. Cristo foi e deixou isso muito mais claro, direto, objetivo, não é? E então revelou justamente isso, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós precisamos aprender a tratar o Espírito Santo como Deus, certo? E não ficar com receio de adorá-lo, certo? Porque é pelo poder dele. Pensando nessa ação trinitária, quando nós falamos de escolha, de eleição, nós atribuímos isso ao Pai. Quando nós falamos de redenção, não é? Obra sacrificial, atribuímos isso ao Filho. É Ele que vem para pagar o preço, nos substituir na cruz, certo? Mas a salvação, então, ela é como João 17, versículo 3, né? E a vida eterna é essa, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Isso só é possível pela obra do Espírito Santo. Percebe? Então, a Trindade está envolvida aí.
Nós jamais poderíamos conhecer a Deus sem Deus. E Deus, o Espírito Santo, está em nós, nos revelando, usando a palavra, justamente para que a gente possa compreender quem o Filho é, quem o Pai é. Certo? Isso, de fato, é muito importante. Na economia da Trindade, então, como é para a salvação da humanidade, para nos dar um Salvador, um Libertador, um Mediador perfeito, não é? O Pai revela o Filho, o Espírito Santo revela o Filho. Isso é bastante claro. E nós precisamos aprender a tratá-lo como Deus, assim como Ele é. Segundo, creio que Ele foi dado a mim, para pela verdadeira fé me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios. Então veja, a nossa participação em Cristo é única e exclusivamente pela obra do Espírito Santo. É como nós aprendemos em Romanos 8, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, está o nome dele. Então veja, quem nos liga a Cristo é o Espírito Santo. Não é? A obra da existência da igreja cristã, da igreja, é uma obra milagrosa. Nós só podemos dizer que somos membros do corpo de Cristo, não porque fazemos parte de denominação X ou Y, mas porque o Espírito Santo nos dá fé e pelo poder dele, ele nos liga a Cristo. Não é? Então, o mesmo Espírito, que é o Espírito de Cristo, como é revelado, está sobre nós, justamente para nos mostrar essa ligação, essa unidade. Não é? Os sacramentos, por exemplo, a Santa Ceia, ela aponta para a obra de Cristo, certo? Mas aponta para uma realidade que é operada pelo Espírito Santo. Uma realidade espiritual que é operada pelo Espírito Santo, que é justamente a aplicação dessa obra. Se ele morreu para nos fazer um no seu corpo, não é? Ele o faz por meio do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem opera nesse sentido para nos fazer um com Cristo, certo? Então a questão dele é uma questão muito mais pessoal. Ele está conosco, certo? Justamente nos consolando. Se nós podemos compreender o Evangelho, não é porque nós somos inteligentes. Então, percebe? Quando você não entende o Espírito Santo como uma pessoa, como seu grande auxiliador, como seu grande consolador, quem te assiste nas fraquezas, como o Romanos 8 também nos ensina, que ele ora, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se não fosse a sua ação, a sua graça operando em nós, nós não resistiríamos, nós nos entregaríamos ao pecado. Essa é a grande realidade, não é? Se não fosse o poder dele, nós não compreenderíamos a igreja. Por exemplo, explicando de maneira racional, não é? O que é que mantém a igreja de pé? O que é que nos faz crer que devemos nos reunir para adorar a Deus? Não é? O que nos dá convicção de que estamos adorando a Deus? Alguém vai dizer, é a Escritura, só a Escritura, de fato. Mas a Escritura, ok? Ela é a espada do Espírito. Ela é, na verdade, eficaz pela obra do Espírito. Sem o Espírito Santo, a Escritura é só um texto. Entende? Sem o Espírito Santo, o que está registrado aqui não serve de nada. É apenas vamos dizer assim, um testemunho histórico muito legal. Seria apenas um livrinho de história. Um ateu, um ímpio, alguém que não crê em Deus de verdade, não é, que não é do povo de Deus, ao ler a Escritura, é até edificado, não é? Pela moral dos textos, né? Pelos contos, pelas histórias, pela moral que é ensinada em cada história. É beneficiado nesse sentido, não é? Cientificamente falando, arqueologicamente falando, tudo isso é um benefício para a humanidade. De fato, a Escritura, não é? O registro sagrado, é uma grande riqueza literária. Porém, não passa disso se não houver a obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus nos convencendo. Ele é Deus nos convencendo, nos auxiliando, nos consolando. E é justamente porque Ele está aqui conosco, operando em nós, que nós podemos compreender. Essa é a razão, não é, de lermos a Escritura e sabermos que Deus está falando com a gente, com cada um de nós. Não é? Essa é a razão do porquê nós podemos ouvir uma pregação e de fato testemunhar em nosso coração que Deus está nos ensinando. Essa é a razão do porquê nós oramos ao Senhor, do porquê nós adoramos a Ele, cultuamos a Ele, com convicção de que estamos de fato adorando. Tudo isso é uma obra do Espírito Santo. Sem essa obra, nada tem sentido. Certo? Nós não podemos crer sem a obra do Espírito Santo. Nós não podemos ver o reino de Deus, ou entender, ou ter a esperança sem a obra do Espírito Santo. Não é? Ele está pessoalmente intercedendo por nós. Ele está nos contemplando aqui, Ele está conosco aqui, não é? Em nós, operando na igreja,
E é Ele quem vai manifestando a sua vontade, moldando o caráter da igreja, moldando os membros da igreja, certo? E mantendo a igreja de pé, com todas as nossas falhas. Se nós fôssemos colocar isso no papel, a igreja não poderia permanecer de pé. Porque nós, como membros imperfeitos, nós brigaríamos, nós contenderíamos, nós nos separaríamos, não teríamos razão. Tipo, pô, são pessoas que não são da mesma família que eu, no sentido biológico, né? E portanto, nós não temos o mesmo nome. Nós não precisamos estar juntos. Por que eu tenho que me preocupar com pessoas que não são meus irmãos, biologicamente falando? Não é? Por quê? Qual a razão disso? A explicação para isso é porque o Espírito de Deus, não é, habita em nós. Deus habita em nós. E, portanto, Ele está, de fato, mantendo a sua igreja de pé. E é importante que nós venhamos entender isso para não tratar, irmãos, o Espírito Santo como uma mera força. Então, eu posso dizer que as pessoas que menos conhecem o Espírito Santo, são aqueles que mais falam no nome dele. Eu sei que parece contraditório, estranho, mas aquelas pessoas que mais ficam falando o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, mais buscam manifestações milagrosas para atribuir a ele, não é? Mais buscam revelações e coisas assim nesse sentido, dizendo que é ele que está fazendo, são as pessoas que menos o conhecem, que o tratam, não é, como uma força. Ele é um poder, simplesmente isso. É assim que tratam ele. Isso é triste, muito triste mesmo, não é? Porque se de fato conhecessem o Espírito Santo, eles iriam, pela fé, olhar para Jesus Cristo centralizado em suas vidas. Porque é isso que o Espírito Santo faz. É Ele quem nos revela toda essa glória. É Ele quem nos faz conhecer, não é, a Jesus Cristo. Simplesmente isso. Quem nos convence da sua glória, da glória de Cristo, é o Espírito Santo. Nós jamais poderíamos crer em Jesus Cristo e confiar nele como o nosso supremo mediador, sumo sacerdote, sem o Espírito Santo. Então, é lamentável porque as pessoas acabam blasfemando demais contra ele, atribuindo a ele coisa que ele não está fazendo. A obra dele em nós é, primeiro, nos fazer nascer de novo, nos dando fé pela pregação do Evangelho. Então, quando nós pregamos, pregamos a palavra do Espírito Santo. Quando nós pregamos, é o Espírito Santo quem está pregando. Percebe? É Ele quem está falando. Entende? Ou seja, as pessoas são tão desligadas disso que elas atribuem o Espírito Santo falar quando um suposto profeta, não é, se levanta para poder falar baboseira no meio da igreja. E quando, na verdade, só o fato da Escritura estar sendo lida, o Espírito Santo está falando. Então, veja como que as pessoas acabam atribuindo o que não devem a Ele. Nós precisamos fugir disso. Não são apenas os roselitas que estão errados nesse sentido. Evangélicos também erram muito. Não é? Protestantes erram muito. Infelizmente, dando uma ênfase em algo que não é para ser dado. Não é? E desvirtualizando a obra do Espírito Santo. Ele está testemunhando de Cristo em nossa vida. Sempre. É pelo Espírito dele que nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Não é? Pelo Espírito do Filho. O Espírito Santo. E Ele é o nosso Consolador, né, que permanece em nossas vidas para sempre. Essa é a nossa grande consolação. Certo? O Dia do Senhor 21, então, e compreendendo essa questão, e eu repito que estudem o livro, ok? Tem até um livro, irmãos, eu recomendo para você, já li esse livro. São 2 livros, é um livreto, na verdade, e um livro completo, bem grande mesmo. Relativamente grande, na verdade, que é o do pastor batista John MacArthur. Eu já li, certo? O Caos Carismático, e um livro especificamente sobre o Espírito Santo. O objetivo todinho é fazer esse grande resumão, não é? Essa coletânea de informações e de explicações sobre como os pentecostais, eles blasfemam contra ele e como eles não conhecem o Espírito Santo. John MacArthur, ele é duro. Inclusive, ele tem uma conferência que ele realiza na igreja dele, que é a Conferência Fogo Estranho, justamente para poder desmistificar e quebrar essas mentiras que as pessoas acabam criando, não é? Uma nova religião em torno de algo que não deveria ser criado, dando ênfase ao Espírito Santo no que diz respeito a manifestações, esquecendo quem ele é. E ele bate muito nisso, é um livro muito duro, muito polêmico, mas que vale a pena ler, se vocês tiverem tempo, né, e depois quiserem ler, também vale muito a pena, certo? No Dia do Senhor 21 agora,
O que está relacionado então agora à terceira parte do credo, que é crer no Espírito Santo, a igreja. Como eu acabei de dizer, a igreja só é possível por causa do Espírito Santo. Então, pergunta 54 diz bem assim: o que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Ou sobre a Santa Igreja Católica, não é? Para quem eu não sei se alguém tem dúvida com relação a isso ainda, mas católico e universal quer dizer a mesma coisa, né? Nós falamos da universalidade da igreja, da catolicidade da igreja, significa dizer que a igreja, é o que significa dizer igreja católica, que a igreja de Cristo é a mesma, é o mesmo povo de Deus, independente da época ou do local. Então a igreja é católica porque ela transcende local, tempo e espaço, vamos dizer assim, né? Ela não está presa nesse sentido a um tempo específico, não é? Mas ela existe desde o começo do mundo e vai até o fim dele, porque é o povo de Deus, certo? Essa é a catolicidade da igreja. Isso desqualifica a instituição romanista, como sendo igreja católica. Não é? É uma contradição de termos, não é dizer igreja católica apostólica romana por causa disso. Porque se é romana, então acabou-se a catolicidade. Não tem sentido você centralizar a catolicidade no nome romano. Então, nós somos uma igreja fazendo parte da igreja católica e apostólica. Eles não. Eles são apenas a igreja de Roma, que centralizou tudo em Roma, não é? E tal como outras igrejas do começo da era cristã, caíram. Estão desviados. Simples assim. Não é? Eram igreja e desviaram. Então perdeu-se o sentido do nome católico. Né? É o nome que eles colocaram apenas na tradição para arrogar para si aquilo que os pais da igreja falavam sobre a igreja católica, sendo que eles queriam dizer justamente isso. A catolicidade, a universalidade da igreja, como sendo o mesmo povo de Deus, que existe aqui, que existe em outros países, espalhada pelo mundo e que existe desde o começo do mundo. Não está presa a um local ou uma denominação, vamos dizer assim. É a igreja universal, invisível. A resposta: creio que desde o começo até o fim do mundo, o Filho de Deus reúne para si mesmo, dentre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da verdadeira fé, pelo seu Espírito e pela sua palavra. E creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela. Então veja que essa confissão é uma confissão bastante pessoal sobre a Igreja Católica, sobre a convicção de fazer parte da Igreja Católica. Veja que isso é importante para nós. A catolicidade da Igreja, ela não é honrada com a Igreja Católica Romana. Mas ela também não é honrada no meio protestante, no geral. Por quê? Porque se a Igreja Católica Romana perdeu, não é, completamente o sentido, nesse sentido de catolicidade, centralizando tudo em Roma, como se toda igreja, toda instituição, toda comunidade cristã precisasse estar ligada diretamente ao bispo de Roma, no caso ao Papa, e submeter às suas leis, não é, ao corpo governante da igreja, ao magistério. Sem isso não é uma igreja católica, não é? Ou seja, perdeu o sentido, centralizando isso em um local, não é? Dizendo que fora da instituição que nós fundamos não há salvação, então perdeu o sentido. Da mesma forma, no meio protestante, existe também isso, não é? Existe muita revolução no meio protestante, a gente não pode negar isso aí. A própria Igreja Católica Romana é uma igreja dissidente, uma igreja revolucionária que se separou das outras, querendo se arrogar o título de superior, não é? De principal igreja. E os protestantes, como filhos, né? Filhos dessa instituição já revolucionária, boa parte deles acabam indo no mesmo caminho. É por isso que você tem tantas denominações distintas, com tantas doutrinas diferentes. E isso não pode, de forma nenhuma, representar essa catolicidade. Então, quando nós olhamos esse mundaréu de igrejas, não é, nós estamos percebendo que não existe unidade verdadeira aí. Eu sei que alguns vão querer defender, não, mas o que nos separa são os pormenores, não é? São os pormenores. No meio protestante, as pessoas, mesmo com diferenças, elas permanecem unidas ainda em torno da pessoa de Cristo. Então, batistas, reformados, pentecostais, neopentecostais, esses grupos aí, os mais tradicionais, etc., não é? Eles têm uma catolicidade, sim. Eles reconhecem que a Igreja de Cristo é uma só. Mas espera aí, como assim reconhece que a Igreja de Cristo é uma só? Será que isso é uma manifestação da catolicidade da Igreja? Se é desse jeito, é só responderem uma coisa. Se é uma igreja só, não deveria haver restrição
não é, restrição no que diz respeito a muitas coisas, como, por exemplo, batismo, não é, a própria Santa Ceia. Nós sabemos que há distinção aí. Aí alguém vai falar bem assim, mas isso são pontos pormenores, pastor. São questões que nós não discutimos por causa disso. É mesmo. Se isso são questões pormenores, é porque não romper essas coisas e nos unir todos. Todos ficarem unidos. Isso não vai rolar, né? Não vai acontecer. Por quê? Porque não são questões pormenores. E se não são questões pormenores, já quebrou-se aí o conceito da catolicidade da igreja. Entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente quiser usar o exemplo de várias comunidades pensando diferente e mesmo assim sendo a igreja católica, nós podemos voltar para o período apostólico e lembrar, como nós vemos aqui na Escritura, que haviam várias comunidades que eram culturalmente diferentes, estavam em contextos um pouco diferentes, tinham práticas diferentes, problemas diferentes, e mesmo assim a doutrina era a mesma. Percebe? Os apóstolos que fundaram várias comunidades não nos legaram, não é, maneiras diferentes de interpretar. Eles não nos deram escolas diferentes de interpretação. Isso fomos nós. Já os próprios discípulos, os pais apostólicos, começaram com mudanças. Assim que os apóstolos morreram, já começou uma certa corrupção na igreja. É por isso que quando nós olhamos para os pais da igreja, nós podemos ver coerência, mas podemos também enxergar as incoerências. Porque assim que os apóstolos morreram, eles começaram a pensar um pouco distinto, um pouco diferente do que os apóstolos determinaram. Isso é claro. Se você gostar um pouco da história da igreja, você vai perceber. Então nós temos duas principais escolas, não é, de interpretação da Escritura que não foram legadas pelos apóstolos. Já com os discípulos dos apóstolos, não é, com os pais apostólicos. Então, quando nós olhamos para o período apostólico mesmo, nós vemos várias comunidades. Por exemplo, a comunidade dos Coríntios. Houve doutrinas que Paulo ensinou lá que não ensinou em outros lugares. Certo? Mas por quê? Porque era um problema, havia uma deficiência lá. Sem contar todas as exortações com relação a um testemunho da vida cristã. Certo? Mas houve doutrina que foi defendida em Gálatas, por exemplo, que já não foi defendida tanto em Coríntios. Porque Gálatas tinha um problema bem diferente. Gálatas tinha um problema muito grande com o abandono do verdadeiro evangelho para voltar para fazer uma mixagem, vamos dizer assim, com o judaísmo. Não é? E abandonando, nesse sentido, o evangelho de Cristo. Fazendo um paralelo entre judaísmo e cristianismo, no sentido de formal mesmo, de obedecer leis, porque Cristo não é suficiente. A mesma coisa nós percebemos que há uma ênfase muito maior quando se fala de propósito e de eternidade e de glória e de eleição em Efésios, em Romanos também, fala muito sobre pecado. Você percebe que cada comunidade recebeu lições que eram necessárias. Todos receberam as mesmas lições apostólicas. Mas as comunidades, né, distintas desenvolveram mais em um aspecto do que em outros. E os apóstolos iriam fazendo essa manutenção, abençoando essas igrejas. Então havia certa diferença naquelas comunidades, porém a doutrina era a mesma, a doutrina apostólica. O que diz que uma igreja é apostólica, percebe? É justamente estar fundamentada, não é, alicerçada no fundamento da doutrina apostólica. Sem essa doutrina apostólica pura, não existe uma igreja católica e apostólica. Está errado isso aí. Então já havia várias comunidades, poxa. Não tem sentido nós afirmarmos que vale essa questão de tantas comunidades com pensamentos absolutamente diferentes, divergentes, não é? Já desde muito tempo, e que não podem chegar de maneira nenhuma a um consenso, e que jamais abrirão mão desses conceitos, e ainda assim chamar isso de uma igreja católica apostólica. Isso quebra o catolicismo, ou quebra a catolicidade, quebra a catolicidade e a apostolicidade da igreja. Percebe? Não tem sentido. Não é? E a igreja, então, ela é obra do Espírito Santo, não é? Porque ela está ligada a isso. É ele quem mantém, é o poder dele, né? Que mantém tudo isso. Ou seja, o que nós testemunhamos é que a igreja, na verdade, embora ela tenha mudado de forma, avançado devido à progressividade da revelação, é aquele mesmo povo que sempre creu no único Deus verdadeiro. Ou seja, a igreja tem uma só fé. Uma só fé. E quando nós falamos de fé, não referimos apenas ao dom que Deus nos dá, à operação do Espírito Santo.
mas a operação do Espírito Santo, a nova vida, a fé, para crer na fé, conteúdo. Deus nos fala algo, nos ensina algo, nos promete algo. Pois bem, todo o conteúdo, certo, é o que nós cremos. Isso é a verdadeira fé. Crer em tudo aquilo que Deus revelou em sua palavra. Tudo, sem tirar nada. Não é? Sem tirar nem acrescentar, mas exatamente tudo. Ok? Então, creio que desde o começo até o fim do mundo, o Filho de Deus reúne para si mesmo, dentre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da verdadeira fé. Na unidade da verdadeira fé. Não é? Então, a igreja de Cristo, expressando essa catolicidade, não pode afirmar que há mais de um batismo. Não é? Porque afirmar que há mais de um batismo é o mesmo que afirmar que há mais de uma fé. E a unidade da fé é que a igreja crê em um só batismo, em um só Deus e Pai, não é? Em uma só esperança da vocação. É o que Paulo está dizendo em Romanos 4. Entendeu? Não existe outro conceito para batismo na Bíblia. Quando ele fala em batismo na Escritura, em relação à igreja, é aquele batismo praticado, o seu significado. Não é? Não tem outro. Não existe outro conceito para batismo com relação a isso aí. Mas que batismo é esse? Né? Outro tipo de batismo? Não existe isso aí. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com... existe sim outro tipo de batismo. Há discussão sobre criança ser batizada ou forma de batismo, mas aquele texto não está respondendo isso. Não é? Aquele texto de Romanos 4 não está falando sobre isso. Não é? Porque isso não era um ponto de discussão. Ninguém estava discutindo isso. Todo mundo tinha consciência do que estava sendo praticado. Ou seja, há um só batismo, e esse é o batismo cristão. Simplesmente esse. Não é? Então, o ponto é, o batismo que foi herdado pela igreja, que foi ordenado por Cristo, é o batismo que nós praticamos. Não é? Então, é importante ler a Escritura toda para poder perceber essa construção do batismo, né? do significado do batismo, do que é o batismo. E a partir do momento que vocês respondem o que o batismo é, pela Escritura, está tudo tranquilo. Então, uma vez que você entende o que o batismo é na história da redenção, acabou-se a discussão. Não tem para que mais perguntas ou debates, porque não tem sentido, né? Acabou-se. E quando você olha para toda a história da Escritura, toda a história da redenção, você percebe que tudo está muito bem encaixado nessa história. Né? Deus nos deu algo com um propósito, não foi uma coisa solta para a gente ficar adivinhando nada. Nós temos um livro de proposições mesmo, né? Um livro onde Deus está afirmando coisas, ordenando coisas, não é? Ou seja, nós temos um propósito muito bem definido em toda a história da redenção, muito claro, não há dúvida com relação a isso aí, não é? Uma dúvida. Então nós conseguimos encontrar cada significado dentro de toda essa história da redenção, de Gênesis a Apocalipse. Nós podemos pegar todo o contexto da Bíblia e perceber tudo isso, certo? E há um só batismo, não é? Então veja, se as pessoas, depois dos apóstolos, começaram a criar escolas de interpretação diferente, como por exemplo a escola alegórica, e a escola de Antioquia, a escola alegórica era mais de Alexandria, e a escola de Antioquia, não é? Era a escola do método gramático histórico, né? História gramatical. Essas duas escolas aqui, não é? Elas foram feitas já pelos pais da igreja, né? Foram fundadas por eles, influenciados por filosofia grega, e o método histórico gramatical surgiu justamente para reafirmar o que os apóstolos ensinaram, não é? E se prender ao sentido histórico do texto, real do texto. Porque as pessoas, os pais que estavam partindo para o lado da alegoria, estavam ultrapassando os limites demais. Né? Eles realmente se desprendiam do sentido do texto. Querendo ou não, isso é do começo, pessoal, da era cristã. E isso causa influência pra caramba, sabe? Porque as pessoas têm um costume de pegarem os seus conceitos pessoais e colocarem no texto da Escritura. Né? E elas rejeitam um pouquinho o seu sentido real histórico. É por isso que quando eu vou explicar, vocês já perceberam isso, quem teve essa conversa pessoal comigo, já percebeu que quando eu vou explicar, responder uma pergunta sobre por que batismo assim, por que não assado, o que é sacramento, eu não consigo simplesmente dar uma resposta direta. Ah, é assim, porque isso para mim não satisfaz.
eu preciso percorrer textos e mais textos da Escritura, explicar o geral da história da redenção, a questão do pacto, a questão da eternidade, o que Deus fez chamando um povo. Entende? A pessoa tem que entender toda a construção, não é? Para que ela possa compreender a razão daquilo. Percebe? Porque eu preciso me apegar ao sentido histórico do texto. Porque quem escreveu tinha um propósito, um objetivo. Qual o contexto do que essa pessoa escreveu? Em que essa pessoa escreveu? Para quem? Por quê? Qual a cosmovisão daquela pessoa? O que ela tinha como teologia? Aí nós vamos investigar as demais cartas, os outros textos. Porque a gente vai conseguir construir direitinho, perceber essa construção de raciocínio, de pensamento, para entender a doutrina, para entender a afirmação textual. Sem isso, não dá. Não é? Então, hoje o que as pessoas fazem devido a essas influências antigas, justamente elas têm uma fé pessoal, e elas pegam essa fé pessoal e colocam no texto. Né? Isso é um erro terrível. Ok? Então, por conta disso, quebra-se o conceito de catolicidade da igreja. E também de apostolicidade, né? Infelizmente, é o que fazem. Mas a igreja é um povo só e Cristo preserva a igreja na unidade da verdadeira fé. Então, por mais que hajam desvios, infidelidade, por nossas falhas mesmo, Deus sempre preservou nesse mundo, certo? Uma igreja verdadeira, uma igreja fiel, que está preservada, unida, ligada a Ele, certo? Pela verdadeira fé. Pessoas que creem nessas mesmas doutrinas, mesmo que, voltando no tempo um pouquinho, não tão bem desenvolvidas, mas creem nas mesmas verdades. Não é? É por isso que nós vemos tanta similaridade quando nós lemos o Novo Testamento, o pensamento de Agostinho sobre a natureza humana, sobre salvação e vários outros conceitos, e a mesma coisa, séculos depois, na Reforma Protestante. E continuamos afirmando. Percebe? Contextos bem distintos, mas as mesmas verdades, aplicadas em cada contexto, mas as mesmas verdades, as mesmas doutrinas, mais desenvolvidas, mas as mesmas doutrinas. Então, isso é a catolicidade da igreja, e se quebra a unidade da fé, não tem sentido dizer que a igreja é uma só. Não é? Por fim, creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela. Então, deve haver na nossa confissão, não é, uma fé pessoal, uma confissão de fato pessoal. Eu não apenas sei que a igreja de Cristo existe, eu creio que eu sou e para sempre serei um membro vivo dessa única igreja, católica e apostólica de Cristo. Não é? A pergunta 55. O que você crê sobre a comunhão dos santos? Não é? Resposta. Primeiro, creio que todos os crentes, juntos e cada um em particular, como membros de Cristo, têm comunhão com Ele e participam de todos os seus tesouros e dons. Segundo, creio que cada um tem o dever de usar os seus dons com disposição e alegria para benefício e bem-estar dos outros membros. Então, como isso é importante? Não é? E como não ser assim é uma contradição com a nossa confissão. Se nós falarmos isso e não nos esforçarmos por isso, estamos mentindo. Café frio. Se fosse no Chapolin, a pessoa desmaiava. Eu nunca entendi por que no Chapolin Colorado, quando eles tomavam café frio, eles desmaiavam. Eu nunca entendi isso aí, mas tudo bem. Então veja, o que você quer sobre a comunhão dos santos? Primeiro, creio que todos os crentes, juntos e cada um em particular, como membros de Cristo, têm comunhão com Ele e participam de todos os seus tesouros e dons. A comunhão dos santos, essa é a confissão da igreja, né? É a fé de que nós, de fato, cada um de nós em particular, e juntos, não é? como igreja, nós temos comunhão com Cristo. Estamos ligados a Ele, não é? E, portanto, participamos de todos os seus tesouros. Um benefício de que nós participamos de Cristo, não é? É pensar na questão da unção de Cristo, não é? Questão de sacerdote, profeta, rei. Não é? Isso é compartilhado conosco, nós já estudamos sobre isso. Não é? Então, isso é um benefício que nós temos. Não é? E, portanto, por esse benefício maravilhoso de comunhão com Ele, desfrutar desses tesouros, Ele é herdeiro da nova criação. Não é?
Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Percebe? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o herdeiro, o primogênito da criação. O herdeiro da criação. Em Cristo, não é? Participando dos seus tesouros e dons, nós somos co-herdeiros com Cristo. É o que Romanos 8 nos ensina. Co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros da nova criação. Certo? Tesouros de Cristo, ele é filho de Deus. Nós somos feitos por meio dele, pela fé nele, filho de Deus. Ele está na presença do Deus Pai Todo-Poderoso, por meio de Cristo, pela fé nele. Hoje, pela fé, já estamos reunidos em culto, não é, a Deus. Ok? Mas um dia veremos como ele é. Veja, tudo isso são tesouros e dons que nós recebemos em nossa própria vida, pela fé, por sermos membros de Cristo. Essa é a comunhão que nós temos com ele. Estamos ligados a Cristo. Não é? Ele como cabeça e nós como corpo recebemos todo o benefício que vem de cima do cabeça. Essa é a ligação com Cristo. Segundo, creio que cada um tem o dever de usar os dons. Então veja, nós temos bênçãos, não é? Direitos de orar, de adorar a Deus. Tudo isso é nos dado por meio de Cristo. Mas temos deveres, obrigações, responsabilidades. Segundo, perdoando. Creio que cada um tem o dever de usar os seus dons com disposição e alegria para o benefício e o bem-estar dos outros membros. Então veja, se eu digo que creio na confissão, na comunhão dos santos, que eu sou membro do corpo de Cristo. Se eu sou membro do corpo de Cristo, eu estou ligado aos meus irmãos. Não é? Estamos ligados um ao outro também. Temos comunhão com Cristo e uns com os outros. Fazemos parte do mesmo corpo. Ok? E, portanto, isso diz respeito a uma responsabilidade. E a responsabilidade está justamente aqui. É usar esses dons que Deus me dá a cada um de nós, para a edificação desse corpo, para benefício do corpo. Usar esses dons com alegria. Eu preciso me sentir, de fato, privilegiado e saber que eu sou privilegiado, não é? Em fazer parte do corpo de Cristo, em saber que Deus compartilhou comigo dons, assim, objetivos, propósitos para mim, como membro do corpo de Cristo, não é? De manifestar essa bondade, esses dons, para os meus irmãos, para a edificação da igreja. Então, amar os meus irmãos não é uma questão, um conceito apenas de sentimento, de dizer assim, não, eu tenho liberdade para fazê-lo ou não. É um compromisso, uma responsabilidade baseada na verdade de que eu sou membro do corpo de Cristo. Amar os meus irmãos é justamente cumprir com essa verdade, não é? E honrar esse compromisso, e honrar essa libertação e essa glória na minha vida. Por isso que o Catecismo vai dizer justamente isso aqui. Não é? Cada um deve usar os seus dons com disposição, com vontade mesmo, em alegria. A pergunta é uma pergunta mais pastoral agora para você pensar um pouquinho. Você se sente privilegiado por fazer parte do corpo de Cristo? Porque quando as pessoas agem de uma maneira a tratar a vida na igreja como sendo uma coisa chata, e quando você empurrasse tudo com a barriga, e às vezes a gente fala bem assim, né? Não, porque é difícil, né? Mas a gente faz por amor, mas fala isso como se não fosse prazeroso amar os irmãos, fosse a coisa pior do mundo, e Deus me condenou a isso. Será que não é isso que está no coração de alguém? Porque a ideia aqui é fazer isso com disposição, é manifestar esses dons, usar esses dons com disposição e alegria, é ter prazer em abençoar o corpo de Cristo, ter prazer em abençoar a igreja, em amar a igreja, prazer nisso, não é? Para quê? Para o benefício e o bem-estar dos outros membros. Então a minha preocupação como membro do corpo de Cristo é abençoar os irmãos. Isso não é uma coisa só minha como pastor. É muito triste quando membros de igreja terceirizam isso para o pastor. Está errado. Cada um de nós, não é, tem essa mesma obrigação, esse mesmo dever. Se está difícil, se o nosso coração é duro, que eu sei que é mesmo, nós temos que orar mais. Pedir a Deus mais misericórdia para que nós venhamos a aprender a amar nossos irmãos. E manifestar com alegria isso. E ver essa glória, esse benefício. Porque
que às vezes se há dificuldade, porque nós estamos enxergando isso, certo? E concluindo, pergunta 56, aliás, o que você crê sobre a remissão dos pecados? Creio que Deus, né, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa, contra a qual devo lutar duramente toda a minha vida, mas me concederá graciosamente a justiça de Cristo, para que eu jamais entre em condenação. Então perceba, quando eu estou dizendo que creio na remissão dos pecados, eu realmente estou afirmando que eu tenho certeza que Deus não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa, não é? Contra a qual devo lutar duramente toda a minha vida, mas me concederá graciosamente a justiça de Cristo, para que eu jamais entre em condenação. Então, é tão profundo isso, não é? Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que o credo apostólico ele é básico demais e, portanto, é insuficiente. Em termos de desenvolvimento de compreensão da doutrina, de fato, ele é muito básico, porque ele foi dado apenas para que a igreja, a cristandade, né, tivesse, a cristandade no sentido geral, né, mas pensando nos cristãos verdadeiros, tivessem muito fixadas as doutrinas principais da Escritura, um grande resumão. Mas uma vez que você compreende, porque você lê a Escritura, compreende as doutrinas da Palavra de Deus, você percebe a grande riqueza do credo apostólico, porque uma coisa é você olhar para o credo sem entender tanta doutrina. Então, se você não tem uma compreensão teológica profunda, o credo te basta, não é? Vamos dizer assim, ele é simples, mas é objetivo. E você pode confiar naquilo, porque é o que a Escritura ensina. Então, o propósito foi esse, né? Defender a fé, fortalecendo a fé da igreja. Não adiantava simplesmente transformar o debate contra as heresias em um debate teológico e que fosse algo que não repercutisse ou não refletisse na vida da igreja. Eles precisavam abençoar as igrejas. Havia muitas pessoas analfabetas, com pouca cultura, semi-analfabetas, que precisavam de um material básico, não é, para que elas mesmas pudessem se apegar à verdade da Escritura e responder, não é, àqueles que vinham com heresias. Então, de fato, o credo apostólico ele é excepcional. Para mim, é uma coisa muito necessária hoje, no que diz respeito a nos deixar sempre conscientes dessas doutrinas, não é? Tal como nós fazemos com os 10 mandamentos, por exemplo. É muito necessário para nossas vidas, né? Para moldar a nossa cosmovisão. Mas quando você começa a amadurecer na vida cristã, você vai percebendo, né, a grande beleza em cada artigo de fé. Porque para chegar nessas conclusões, houveram muitos debates, pessoal. Houveram muitos debates mesmo, houve muito estudo, muita dedicação. E as afirmações, embora simples, elas demonstram por sua simplicidade e verdade quão profundas são. E o trabalho duro, não é, de estudo, de debate, de investigação, de comparação, de exegese daqueles homens do passado que lutaram para defender a fé. Então, uma vez compreendendo a doutrina, você percebe de maneira mais clara o que eles estavam defendendo ali. Então, nós podemos usar o credo apostólico como um modelo para nos aplicar de maneira bastante clara. Eu vou fazer agora, deixa eu ver aqui onde é que está a parte, para a gente concluir o credo apostólico. Pronto, na próxima aula eu vou concluir o credo apostólico no dia do Senhor 22, certo? E eu vou aproveitar e fazer um grande resumão, sem usar o catecismo, mas só pegar o credo apostólico e fazendo um grande resumão, lendo e explicando, para mostrar onde é que se encaixa a doutrina reformada em tudo aquilo ali. Como o credo apostólico combina perfeitamente com a doutrina reformada, é uma expressão da doutrina reformada também, certo? Na próxima aula. Beleza? Então, por enquanto é só. Por favor, deixe suas perguntas, se tiverem, né? Aí no grupo também. E Deus abençoe a vida de vocês. Tá certo? Valeu.